A gente fala agora sobre a ideia de um Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado da PGR, que é uma apuração da Basília Rodrigues, da CNN, que foi trazida mais cedo. Vale a pena dizer que a ideia não é nova, ela já havia sido sugerida pelo Procurador-Geral da República, o Gonê. Tenta driblar resistências e emplacar plano de GAECO nacional. Claro, o GAECO é uma designação que se refere a grupos para combate do crime organizado de organizações criminosas. Enquanto mais detalhes estão pendentes, apesar de esse ser um debate que já transcende algum tempo sobre como unificar numa vara federal o combate ao crime organizado, com a justificativa de que há uma desarticulação entre as diferentes varas do país, a gente tem um precedente interessante para discutir e também uma questão que vem à tona e caminha concomitantemente no Congresso. Isso é uma publicação de dias atrás do parlamentar Kim Kataguiri, onde ele fala que na Câmara dos Deputados foi aprovado um projeto que impede a concessão de liberdade provisória a criminosos profissionais. Então, segundo esse projeto que agora prossegue tramitando no Congresso, após segunda instância, não poderia o sujeito ser preso se ele tivesse, ou melhor dizendo, não após segunda instância, mas após ele ser pego em flagrante 2 vezes, não poderia, então, fruir de liberdade provisória. A questão interessante, para levar do juridiquês para o concreto, é que isso significa que, por exemplo, nesses inquéritos, pessoas que se enquadram no caso de organização criminosa poderiam se enquadrar em termos que removeriam sua liberdade provisória. É interessante a gente trazer nessa pauta algo interessante quando se federaliza ou quando se centraliza, quando se unifica esforços para combate do crime organizado. O homem a meu lado é J. Edgar Hoover, um homem que esteve mais de 4 décadas à frente do FBI, equivalente nos Estados Unidos à Polícia Federal. É uma organização que também tem alguns outros aspectos, como inteligência interna e vigilância dentro do país. Nesses termos, o FBI foi criado precisamente para articular combate ao crime numa época em que, nos Estados Unidos, com uma forte federalização não é a palavra, mas uma forte repartição dos Estados federados, as organizações de combate ao crime careciam por vezes de ferramentas para enfrentar criminosos que atravessavam as fronteiras estaduais. Mas J. Edgar Hoover, o homem ao lado, se tornou uma figura polêmica porque muitas vezes dizia-se que ele tinha mais poder mesmo do que o presidente, com a capacidade de coletar amplas quantidades de informação e chantagear figuras públicas. O debate que eu gostaria de trazer à tona, e quero trazer isso com o Dr. André Marcília, é possível que, com a centralização de esforços para a segurança pública, em um momento onde organização criminosa se tornou um termo muitas vezes politizado, a gente veja um fenômeno similar, onde as organizações, podem ter um efeito mais persecutório do que de combate ao crime organizado, o que vale também para outras medidas de segurança pública e que borram mesmo a opinião do público, pois, claro, todos desejam a segurança, mas contra aquilo que é o crime de fato. Bom, não sei se consegui deixar claro a preocupação e gostaria de ouvir o senhor a respeito da criação desse grupo, doutor. Não, perfeito. Como a gente eu tinha comentado anteriormente, né, a liberdade ela é regra, não é exceção. Então, liberdade provisória, por exemplo, que foi o termo até utilizado, aí não existe. Do ponto de vista jurídico, a prisão é sempre provisória, né, e a liberdade ela é sempre um valor definitivo. Então, o problema, essa é uma questão de constitucionalidade até de uma ideia como essa, o problema de você restringir a liberdade depois de 2, 3 vezes, ou enfim, de você completar uma cartela ou qualquer coisa do gênero de irregularidades, é justamente você condicionar a concessão de liberdade, que é regra, ao condicionar isso a determinadas exigências. Então, com isso, você faz da liberdade, que é regra, uma exceção. Esse é o problema desse projeto. Esse é um problema técnico, vamos dizer assim, desse projeto ou dessa ideia. Mas tem um outro, que é a ideia de você, com isso, se você colocar tudo, esse grupo nacional na PGR, né, a justificativa até dessa ideia é de você evitar a concentração de grupos, como, por exemplo, da Força Tarefa da Lava Jato, de alguns outros grupos que houve no país regionais. Bom, isso não resolve. Se você transforma esses grupos em nacionais, você continua concentrando o poder em alguém. E quanto mais esse poder fica concentrado no governo, ou em um governo federal, mais possibilidade de que isso se torne um instrumento político ou de política, né? Então, o grande problema é que essas ideias de você
nacionalizar, federalizar, concentrar poderes nas mãos de poucas pessoas, num país como o nosso, tão autoritário e tão injusto, acaba resultando, como você bem mencionou, em perseguição política, né? O fato das informações hoje estarem dissipadas é um antídoto à politização do direito. Quanto mais você tem informações dissipadas, quanto mais grupos de investigação, quanto mais isso estiver espalhado pelo país e não concentrado em um único lugar, mais condições ou mais dificuldade de um governo ou de um governante utilizar esses grupos ou o Ministério Público ou as investigações para uma finalidade política. Existe um outro fator que eu gostaria de discutir ainda nessa pauta, doutor, que quando há esse tipo de circunstância, isso pode tacitamente gerar uma autocensura, um fator inibidor, não é? A gente viu isso recentemente no Congresso em termos de, com os indiciamentos de Marcel Van Hatten e do cabo Gilberto Silva, independentemente de espectro político, isso pode gerar um sentimento onde os parlamentares não se sentem confortáveis com a sua fala. Você descreve bem isso no seu livro, no voto anterior, em um caso da ministra Rosa Weber, onde ela fala do chilling effect, né? Lá se traduz como efeito inibidor, mas a tradução literal seria o efeito de gelo na espinha, assim, um chill é um arrepio, né? Onde a pessoa se autocensura por medo da circunstância na qual ela se encontra. Então não existe mesmo uma barreira jurídica, dado que o chilling effect foi já reconhecido por um voto no Supremo Tribunal Federal como uma tese legítima, onde, isso não pode gerar um efeito inibidor na circunstância em que o país vive. Não sei se isso chega a ser suficiente para barrar uma ideia como essa, que tem sim fins legítimos de combate ao crime organizado na esfera da segurança pública. Mas existe algo a ser explorado nesse ângulo? Eu acho que tem um efeito inibidor, né, um efeito de autocensura, vamos dizer assim, nos possíveis investigados, né, mas tem também uma outra questão que eu acho relevante em termos da administração dos órgãos do judiciário ou a eles associados, que é, se você centraliza tudo na PGR, você de alguma forma tira a autonomia do Ministério Público ou dos Ministérios Públicos estaduais. Mais ou menos eles passam a responder para a PGR. E isso é algo que a nossa legislação não permite, né? Os Ministérios Públicos estaduais, eles têm autonomia para investigar o que e como o que eles quiserem, da forma que eles bem entenderem. Se eles tiverem de responder ou prestar contas para a PGR, isso viola um dos princípios mais básicos da carreira, não só do juiz, como também do promotor do Ministério Público, que é justamente a sua capacidade de ter autonomia e não responder a ninguém. Existe uma hierarquia administrativa no Ministério Público, mas não uma hierarquia pessoal, ou seja, um promotor ele está debaixo de algumas outras hierarquias dentro da instituição, mas ele próprio não responde a ninguém, ele tem a sua livre convicção para investigar. Isso se perderia. Então, esse é um fator de possível inconstitucionalidade de uma ideia como essa, além das outras que a gente já mencionou. Então, a ideia sempre é boa, é interessante, mas ela precisa ser melhor aprimorada justamente para que ela possa ter realmente um instrumento de combate ao crime e não um instrumento de perseguição política. Perfeito, doutor. Sempre um prazer ouvir seus insights. Muito obrigado pelo tempo. Grande abraço, prazer a todo mundo.